Começa agora o programa Fala Doutor. No estúdio da Universo TV, jovens doutores falam sobre seus trabalhos de pesquisa e contam o que descobriram em seus doutoramentos. Raul, o título da sua tese é Estudo de caso sobre o papel do distribuidor de conteúdo na Digital Supply Chain de música. O que você estudou exatamente no seu doutorado, Raul? Bom, colocando um pouco de música em algo muito engenheiresco, eu estudei a infinita highway de música, ou seja, como ela é transportada, ou como é a logística de música digital pela internet. Ou seja, como você, sendo um consumidor de música digital em um iTunes, em um YouTube, no MySpace ou num Sonora, como você faz para, como é o processo de logística e transporte para você receber aquela música. As pessoas têm muito pouca noção de toda essa infraestrutura que está a seu serviço naquele momento para atendê-la, né? Basicamente essa é a ideia. Como consumidor que só está preocupado em receber ou enviar algo, a impressão é de que é muito simples. Não é como mandar um e-mail, por exemplo, eu aperto um botão e a música vai automaticamente? Quisera que fosse somente assim, né? Existe uma estrutura gigantesca que para nós, como consumidores, é totalmente transparente, né? Ou seja, começa desde o teu provedor de internet, ou seja, o provedor de acesso. Então você precisa ter um acesso. Aí você entra finalmente na internet. Esse pode ser um provedor de internet que vai se ligar com um provedor de backbone, que é a infraestrutura mais básica das grandes empresas de telecomunicações, e ela vai trocar dados com outros backbones ou provedores de internet, para finalmente chegar no provedor de quem você enviou o seu e-mail, e ele vai ter que depois entrar acessar, vamos dizer, a internet através de um provedor de acesso de internet. Ou seja, parece fácil, mas tem muita gente trabalhando e de uma forma extremamente eficiente para que você sinta cada vez menos essa diferença ou o tempo que passaria para você receber um e-mail ou acessar um site na internet ou receber ou ver um vídeo no YouTube, né? E qual era a sua grande curiosidade atrás disso tudo? Qual é a questão, quais são as questões a serem explicadas, os nós que você tentou desatar nessa pesquisa? Bom, eu já tinha estudado no mestrado a operação logística, operadores logísticos. São empresas que distribuem produtos físicos para grandes produtores, por exemplo, produtos que chegam aos supermercados. E na internet eu falei, puxa, será que não existe um operador logístico, alguém que faça armazenagem, o transporte? Como é a logística, né? Então, indo atrás um pouco, começando a desvendar o seu funcionamento, uma das coisas principais, você fala, puxa vida, o pessoal da internet chama conteúdo específico, como música, como filmes, como pode ser essa entrevista, de ativos digitais. Então é um ativo digital, quer dizer, não é um ativo, um shampoo, né? É realmente um ativo. Então, se é um ativo, ele tem, obviamente, os seus direitos autorais e tudo mais, e ele precisa ser, de alguma maneira, transportado. Quem que transporta isso? Como ele pode ser transportado, né? E aí começou. Então, como será que funciona? Então, realmente, a grande pergunta foi como funciona a logística, em especial os transportes de ativos digitais de música pela internet? Porque eu tinha que definir alguma coisa. Se eu quisesse estudar todos os tipos de ativos digitais, nem em 5 anos mais eu terminaria. Então, música, porque eu gosto de música, porque eu gosto de internet, porque eu gosto de logística. Então, foi tudo realmente um prazer. E como que esse transporte? De novo, quando a gente pensa em internet, a gente acaba abstraindo um pouco a ideia do físico, como você disse, do ativo. E esse transporte precisa realmente de armazenagem física, grandes componentes, onde tudo isso fica estocado? Não é algo que está por aí na nuvem, como se diz agora? Na nuvem parece algo muito etéreo, né? A nuvem ela é composta por data centers.
São uma quantidade enorme, são grandes data centers com uma quantidade imensa de servidores. Os servidores fazem o papel que um centro de distribuição faz na vida física. Ou seja, eles armazenam os ativos digitais, de música, de vídeo, do que seja, e os disponibiliza no momento em que alguém vai lá e os requer. Então, efetivamente, esse é o armazém. Não precisamos grandes armazéns. E a grande vantagem é que não precisamos ter como nos armazéns físicos, ou seja, uma grande quantidade de produtos. É somente ter um, que ele, sob demanda, ele é reproduzido 1 milhão de vezes, 2 milhões, 3 milhões. Muito mais fácil do que ter uma linha de produção. Mas isso não faz desse armazém digital algo pequeno, dado ao volume de material negociado, enfim, transportado todo dia. Apesar de ser menor do que se a gente guardasse um shampoo de cada vez, também exige grandes estruturas, é isso? Sim. Vamos falar, por exemplo, especificamente de músicas. Uma loja como o iTunes, que é a maior referência, vamos dizer, da Apple. Ela tem 8 a 10 milhões de faixas de música disponíveis para você fazer aquisição. Realmente, 8 a 10 milhões de faixas de música a 3 megas, MP3, não é uma coisa muito grande. Na verdade, os grandes data centers, eles estão armazenando muito mais do que simplesmente música. Mas para a música, para esse tipo de ativos digitais, ou também pode ser filmes, ou pode ser outros tipos de vídeos, jogos, softwares, revistas, tudo isso são ativos digitais. Na verdade, não ocupam um grande espaço. Realmente somos nós que acabamos criando um volume muito grande de dados e informação que acaba ocupando grandes, enormes data centers, que são as nuvens, né? As grandes nuvens, ou data centers localizados em muitos pontos da internet. Né? Raul, você lança um olhar, acho que eu posso chamar de histórico, porque você passa pela questão de um tipo de comércio eletrônico, que é você compra online, mas ainda entrega fisicamente, até chegar a esse comércio que é completamente online, é isso? Isso, exatamente. Como se dá a evolução? Como começa e como ele vai evoluindo? Bom, quando a gente vê que a web ela é muito recente, ela começa, na verdade, em 1994, quando Tim Berners-Lee e o CERN doam, vamos dizer, a domínio público a web, ao contrário do Goffard da Universidade de Minnesota, que queria começar a cobrar alguma coisa. Então, houve a adoção praticamente automática. E começa muitas empresas a entrarem, graças a algumas mudanças de leis nos Estados Unidos, empresas comerciais a entrarem colocando lojas, né? Com a invenção quase que simultânea, vamos dizer, do standard MP3 pela ISO, onde você tem a compressão da música, né? Você começa a ter um desenvolvimento paralelo ao que seria o de CDs. Então, inicia a primeira onda de internet comercial, que é empresas que tinham lojas físicas, começam a colocar lojas virtuais, o storefront, para pegar pedidos para enviar CDs físicos aos consumidores. Enquanto isso, devagarzinho, conforme a internet vai aumentando o volume e a velocidade de transmissão, começa, obviamente, também sites como o Napster, MyMP3, e começa a ver a troca de músicas digitais, né, no sistema P2P. Esse pessoal continua vendendo CDs. Mas chega um ponto que, quando entra em 2004, mais ou menos, a Apple com o iTunes, começa a virar a jogada, vamos dizer. Começa a segunda onda de venda de música pela internet, que é a venda de ativos digitais exclusivamente. Ou seja, realmente uma jogada, uma coisa muito interessante do Steve Jobs. Você fala, por que eu preciso realmente de recipientes físicos para algum ativo digital? Quando eu tenho CDs, ou seja, eu preciso fazer previsão de demanda, produzir, muitos ficam encalhados, eu nunca tenho certeza qual que vai ser a demanda real, quanto que eu vou conseguir vender. E o Steve Jobs falou, não, vou botar 1 milhão de músicas, 2 milhões de músicas, 3 milhões, e foi colocando, e foi pondo. Quanto mais ele agregava, mais vendia. Tanto que hoje
ele é responsável por 40% das vendas de música nos Estados Unidos e 29% de todas as vendas de música do mundo. Então, a primeira onda é essa parte física, que ainda no Brasil é muito característico. Pouco se vende realmente de ativos digitais de música. A gente ainda compra muito CD, é isso? Muito CD. Ainda as gravadoras no Brasil insistem no paradigma produção, previsão de demanda, venda física ou venda com storefront, pelas que a gente conhece, né? As Americanas.com, Submarino, todas essas empresas, né? E enquanto você lá fora está vendo realmente uma migração total para o digital. E por que no Brasil tem essa característica? Tem mais a ver com as empresas ou com o consumidor? Dá para identificar isso? Olha, eu acredito que é o paradigma ainda, né? Ou seja, é muito difícil você estar trabalhando com um paradigma de indústria, produção, e mudar para uma coisa que está totalmente fora do teu controle. No caso comum de venda de CDs ou venda através de um storefront, o poder na cadeia está com a produtora, com a gravadora. Quando você passa a ativos digitais, em um ambiente totalmente virtual, o poder passa ao vendedor, ao retailer, ao varejista virtual. Então, talvez tenha um pouco essa dificuldade de conseguir passar para esse novo modelo. Apesar de que no Brasil está funcionando bastante bem o Sonora, mas o Sonora, que pertence ao agregador Terra, né, ele vende mais ou menos, segundo os dados não oficiais, 2 milhões de faixas de música por ano. O iTunes 1 bilhão. Então ainda temos muito que avançar, mas vamos chegar lá devagarzinho, né? Agora, quando a Apple começa com o iTunes, percebe que ela pode fazer isso sem ter que enviar o CD realmente, mandar tudo digitalmente, é ela que começa e ela que tem que criar estrutura para tudo isso. E eu penso em estrutura desde do ponto de vista dela ter que comprar os direitos das músicas, transformar o CD ou buscar o arquivo que era de uma maneira e transformar para outra para ser enviado, e estocar, armazenar tudo isso? Sim. Ela que cria, começa a criar toda essa estrutura? Ela cria essa estrutura, podemos dizer, uma sacada muito inteligente, porque, primeiro, não somente ele criou a estrutura, senão convenceu a venda à la carte de músicas. Ou seja, fonograma por fonograma, uma faixa de música por faixa de música, não mais o conceito antigo de vender por álbum. Nesse momento, o valor da música passa a ser o que é hoje no iTunes de 0,66 a $1,29, né? Então, eu falo, por que eu não vou comprar? Eu não gosto de tantas músicas, só as que eu gosto no disco. Só as que eu gosto, né? E, na verdade, todo esse desenvolvimento, a grande sacada é essa, todo esse desenvolvimento, investir no site o iTunes, foi para vender principalmente equipamentos de reprodução digital. Portátil, iPod, iPad, criou iMac, uma demanda, iPhone, exatamente. Derivada, porque você cria o iTunes, você compra através dele, você consegue ouvir através dele, então você cria o que seria um lock-in, que para mudar de marca Apple para outra, você poderia perder todos os ativos digitais de música. Então você começa a ter aquele lock-in, um custo de transição muito alto de mudar de marca. Então você já assimilou. Isso, a jogada é muito interessante porque o Tim Berners-Lee dizia que ninguém poderia dominar a internet. E para dominar a internet você teria que dominar algumas das faixas da internet. A primeira faixa mais básica são os meios de transmissão. A segunda, hardware. A terceira, software. E a quarta, conteúdo. O que Steve Jobs fez, botou hardware, software e fez o lock-in do conteúdo no produto dele. Então todo mundo é apaixonado por Mac, porque tá travado no Mac, acaba ficando no Apple, que é uma coisa muito interessante, é uma jogada de genial do Steve Jobs, com certeza. E quando ele começa a criar a estrutura, ele cria, vamos pensar, nos Estados Unidos, uma estrutura física de armazenagem. Ele precisa ter uma estrutura próxima também do consumidor final dele, ou seja, daí em todo o resto do mundo, em todos os continentes,
Ou a partir dessa estrutura física de armazenagem ele consegue distribuir esse conteúdo todo que ele precisa ao redor do mundo? Na verdade, em termos de música, tem uma característica muito peculiar, né? Os direitos autorais, e aqui eu vou pisando um pouquinho em ovos, né? Uma coisa é quem tem o direito da performance. Normalmente isso fica mais na gravadora, na produtora musical, que tem os produtos musicais. Mas também tem direitos o compositor da música e da letra. E isso são editoras musicais. E sempre tem uma briga, vamos dizer, entre os dois. Quanto que eu vou cobrar, dependendo do tipo de demonstração da música. A venda. Se é uma venda de ativo digital uma coisa, se é a venda de CDs é outra, se é uma performance pública é outra, se é numa rádio é outra. Então varia muito as porcentagens. Então, em cada país, essa gestão de direitos autorais é diferente. Então, o fato, por exemplo, no Brasil, de ser de um modo e funciona com a Sonora, no México não funciona. E os Estados Unidos, o iTunes tem a licença para vender lá, mas não vende aqui. Eu recebo, por exemplo, da Amazon, em vez de receber mais aqueles $5 de bônus para o próximo compra de livro, ele me manda, você pode comprar, você tem direito a uma faixa de MP3, que você quiser. Só que eu não posso baixar porque eu estou no Brasil. Você tem que ter interesse nos Estados Unidos, por causa dos direitos autorais, da política de direitos autorais americana, que não é compatível com a brasileira. Então eu não consigo baixar. E do ponto de vista de estrutura física, além do que ela tem lá na sede dela, para armazenagem, ela precisa ter outros pontos pelo mundo também para facilitar essa conexão e distribuição digital ou não? Na verdade, é o que eu comentava no início, é tudo terceirizado, né? Ela faz a gestão do conteúdo, ou seja, tem todo um processo em que você faz a ingestão, é receber os ativos digitais master de música da gravadora, vamos dizer. Você transforma em todos os tipos de plataformas possíveis, WAV, celulares, pode ser Symbian, pode ser BlackBerry, não só iMac ou qualquer coisa, eles podem vender para quem quiser. E aí você tem eles disponíveis nesse gestor de conteúdo. Aí entra o papel crítico de um operador que a gente chama de logística e transportes da internet, que é o gestor de distribuição de conteúdo, que é o CDN, Content Delivery Networks. No momento que existe uma venda, este CDN, que na verdade é uma empresa, praticamente detém 70% do mercado mundial, que chama Akamai, que nasceu no MIT, depois a gente conversa um pouquinho. Ela busca o ativo digital, por estar próximo da Apple, leva a um centro de distribuição, um servidor, que chama o nível de distribuição, Tier Distribution, nível de distribuição, e daí ele roteiriza, olhando naquele momento as condições da web, qual que é a forma mais rápida de fazer aquele ativo digital chegar em outro servidor que está ao lado do consumidor final. Se eu acesso, vamos dizer, a internet via Speed, né, ele vai ter servidores no Speed. É na última milha. Próxima. Não, se eu tenho no Virtua, tá aqui. Se eu vou receber no meu celular, ele vai estar no gateway de celular. Ou seja, eles fazem a primeira milha, tá? Essa grandiosidade da logística aqui. Ele está na primeira milha, perto do produtor de conteúdo, ou do gestor de conteúdo, e na última milha para entregar ao cliente. Passando pelas vias da internet, né, a highway da internet, com todas as suas vicissitudes, ataques de hackers, spams e tudo mais, em cada momento ele está monitorando como está a situação, quais são os provedores que caíram, quais não, quais estão rápidos, quais não, e faz a transferência, praticamente o que a gente falava, em milissegundos para você receber aquela música. Ou seja, essa empresa tão importante, eu imagino, quanto de onde surge tudo isso, essa empresa que transporta, ou seja, não é quando eu compro uma música da Apple, por exemplo, eu não compro, ela pula lá da Apple direto para o meu computador.
tem essa figura aí que é o antigo caminhão de transporte e logística que ia com uma escolta armada, ou seja, vendo qual é o melhor caminho e defendendo, como você disse, de vários ataques. Há várias barreiras no caminho lá da Apple, usando a Apple como exemplo, até o meu computador, é isso? Exatamente, exatamente. Agora, você tocou há pouco num ponto que eu acho que é importante, que é, você dá até alguns dados aqui que são interessantes. Em 2003, 1,9 bilhões de faixas de músicas foram compartilhadas ilegalmente pela internet. E estima-se que em 2008 chegaram a 40 bilhões. Ao passo que desses 40 bilhões, apenas 1,4 foram vendidas legalmente. Sim. Qual o impacto dessa troca ilegal em tudo isso? Porque você estava nos dando exemplos de uma operação legal, da Apple, por exemplo, do iTunes. Napster, que foi o mais conhecido, talvez o grande primeiro site de compartilhamento de música. Como que ele entra nisso tudo aí? Como ele bagunça esse jogo todo? Ou como ele influencia o jogo todo? Bom, ele influenciou, como eu disse, determinou, existe ainda pelo menos 200, 300 tipos de sites P2P. Fora isso, se usa o F2F, o Friend to Friend, o One Click, o que levou o Mega Upload, o dono, à cadeia, que você simplesmente jogava num local na web, anunciava no seu blog que estava a música lá, ou de alguma maneira, entrava no Google, você achava também e ia lá e baixava, até que alguém tirasse de lá, né? Então, como estamos dizendo que são ativos digitais, e eu falei dessa transição que houve da primeira onda para a segunda onda, totalmente digital, a perda foi muito grande, definitivamente. Ou seja, você tinha um faturamento da indústria ao varejo de música no mundo em 97, então antes de realmente estar bem estabelecido, 45 bilhões de dólares. Em 2008, 2009, isso baixou para 25 bilhões de dólares, ou seja, praticamente reduziu a metade. Por outro lado, as vendas de equipamentos digitais portáteis de música subiram algo de em torno de 4 bilhões para 24 bilhões nessa mesma época. O dinheiro sai quase 6 vezes. Quer dizer, é aquilo que a Apple vende. E outros, né? Não estou dizendo que é só a Apple. E também shows ao vivo. Então passaram de 10 bilhões na mesma época para 25 bilhões ou mais. Hoje em dia está muito difícil conseguir alguns dados. Isso quer dizer que houve uma migração do valor da música. Você sai de um setor e vai para outro. Você deixou de ter a necessidade de ter o CD, você começa a comprar à la carte, você começa a compartilhar de forma ilegal, mas você paga mais pelos shows ao vivo. Você paga 100, 200, 300 dólares. Nunca vimos tanto show ao vivo. Né? Quando quem cresceu nos anos 80, 90, quando tinha um show ao vivo, vinha um show internacional, ninguém queria vir para o Brasil. Agora é toda semana, 2, 3 conjuntos diferentes, né? Acabou sendo um grande negócio. As gravadoras viram que o show não é para ir simplesmente difundir um novo disco, que é um paradigma dos anos 50, 40, 50, 60, mas é forma de ganhar dinheiro. Então os contratos deixaram de ser só pelo CD, pela música, né? Mas também contratos mais amplos que abrangem também o show. Então, apesar das vendas terem sido perdidas de um lado, eles também estão ganhando um pouco do outro. Essa migração de valor. E essa migração de valor para os equipamentos portáteis é porque eu quero ouvir música onde eu quero, quando eu quero e como eu quero. Então, o consumidor está precisando cada vez mais a sua experiência musical. E ela está nessa liberdade de consumo, ouvir música quando quer, e ir a um show, gastar mais do que um CD, do que 10 CDs, do que 20 CDs, mas ir lá, estar junto com outros fãs que curtem aquela mesma música que eles curtem. Então é a experiência musical. E o que faltaria, talvez, nas gravadoras é mais sensibilidade para explorar mais
essa experiência musical que ainda está mal explorada. Na parte de videoclipes e clipes e tal, ainda você vê alguma coisa no YouTube e tal, mas quem não quer? Numa festa você não gostaria de ter, você tem um pessoal mais jovem, outro pessoal, e se você pudesse ter todos os tipos de música que você quer naquele momento, numa festa, você não teria? Claro que você teria. Ou seja, falta muito. E olhar para o MP3 e falar, puxa, estão me pirateando, estão me tirando receita, é olhar como para o pequenininho. O MP3 é uma amostra de música. Ou seja, a experiência musical é muito mais ampla do que simplesmente um MP3. Né? Agora, essa estrutura toda de logística, de tirar um ativo daqui, levar até ali, esses sites ilegais, eles tinham tudo isso também? Tinham que contar com tudo isso? Sim. O CDN, o Content Delivery Networks, eles são de 4 tipos, basicamente. O primeiro tipo é esse totalmente descentralizado, como a Akamai, que ela tem 95 mil servidores distribuídos no mundo, em 1.900 provedores de internet, backbones e gateways de celulares. Então, é uma infraestrutura totalmente distribuída. Você tem uns outros CDNs menores que são centralizados. Então, eles estão em data centers em alguns provedores de internet principais, onde eles abrangem um certo determinado mercado. Então, se eu quero o Brasil, eu vou estar em 2 ou 3 provedores de internet fazendo transporte, vamos dizer, a logística lá. Existe agora surgem os na nuvem, que são em grandes data centers centralizados, também próximos a provedores de internet ou provedores de backbone. Né? E o quarto é o P2P. O P2P é uma forma de você fazer distribuição de ativos. É um CDN também, só que ele tem uma lógica diferente. A lógica dele são de pares. Então você não tem mais um grande Napster. Agora o P2P, o Napster era um grande e ele controlava mais ou menos. E, na medida em que foi caçado o Napster e a versão P2P centralizada, ela começou a ser pares próximos. Então os pares próximos, vamos dizer, no Brasil, em São Paulo, se ajudam. Pares são não individuais, pessoas individuais. Eu compartilho com alguém mesmo sem saber quem é isso? Sem saber com quem é. Então, hoje, o que eu entendo, o que eu estudei um pouco sobre isso, você só consegue entrar numa rede P2P se você puxar e estiver passando também conteúdo um para o outro, para evitar sanguessugas. Automaticamente, quando você baixa um programa desse, você consegue baixar de outro computador, mas automaticamente seu computador também fica exposto a compartilhar o que você tem com os demais. Tem para outro. E você não vai, normalmente você não vai em um local muito longe, como Estados Unidos, Suécia, Europa, vai ser em locais mais próximos. E essa é uma forma de defesa do sistema P2P atualmente. Né? Raul, essa conversa é um ponto de partida, certamente. Tua tese está online no banco de tese da Unicamp, por exemplo. Quem quiser saber mais pode ler sua tese toda lá. Alguma expectativa de sair em livro? Olha, a possibilidade de sair em livro é possível realmente já com os futuros estudos que eu vou fazer em pós-doutorado, né? Quando você faz um processo de pesquisa, você não consegue abranger todos os tipos de ativos digitais e também todos os paradigmas, né? Assim como a indústria, vamos dizer, de música tem que romper paradigmas da manufatura, produção, distribuição física, né? Existem outros setores como a educação, né? Como aqui a Univesp, né? Que tem que romper com outros paradigmas até mais difíceis do que da música. E no pós-doc eu pretendo seguir e provavelmente dar uma visão um pouquinho mais ampla de todo esse processo, não só de música. De repente pode sair um livreto ou alguma coisa mais fina para explicar como funciona, mas eu acho que essa é a pontinha do iceberg desse mundo digital que nós estamos vivendo aí. Raul, muito obrigado. Obrigado a você, Rodrigo. Foi um prazer estar aqui com vocês.
Termina agora o programa Fala Doutor, produção da Univesp TV, canal da Universidade Virtual do Estado de São Paulo.